O policial legislativo da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, ele tem porte de arma? Ele pode andar com arma no serviço, pode andar com arma fora do serviço? Quais são os entendimentos que nós temos sobre isso? E o que que hoje a gente tem de fonte jurídica mais confiável para tratar a respeito desse assunto? Para quem não me conhece, eu sou o Jorge Gustavo, sou analista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, já trabalhei na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins e também sou professor de curso preparatório para concurso há mais de 15 anos. No vídeo de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre isso, porque é muito importante que a gente saiba a situação na qual se encontra isso hoje. Então, eu preparei aqui para a gente, como se fosse uma aula, alguns slides para a gente trocar uma ideia a respeito disso. Antes da gente começar a trocar essa ideia, não se esqueça de dar aquela sua contribuição para o crescimento do canal, deixando seu like, se inscrevendo, ativando as notificações. Então vem aqui comigo para a tela do meu computador. Meus queridos, a primeira coisa que a gente tem que olhar é o Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003. Ela diz que o artigo 6º, os casos que pode ter porte de arma. Então veja bem, o que acontece aqui? Ela diz, os integrantes dos órgãos policiais referidos no artigo 51IV e 5213, né, 51 nono e 5213 da Constituição Federal. Então, que artigos são esses? Olha só, o artigo 51, ele fala da Câmara dos Deputados, que é o quê? É o órgão do Legislativo em âmbito federal. É lá que ficam os deputados federais. E aqui, no seu inciso 5º, ele traz para a gente que compete privativamente à Câmara dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia. E também traz, no artigo 52, que compete privativamente ao Senado dispor sobre sua organização, funcionamento e polícia. E por que a gente está falando disso? Porque, veja bem, o STF, no julgamento da ADI, número 5.284, oriunda do Estado do Distrito Federal, ele declarou inconstitucional os artigos 3, incisos 5º, os artigos 8º e 9º da Resolução 223 de 2006 da Câmara Legislativa do DF e o do ato 588 de 2010. O que aconteceu aqui? A Procuradoria-Geral da República, que é o Ministério Público em âmbito federal, entrou com essa ação declaratória de inconstitucionalidade. E o que traziam essas leis? Olha, nós estamos falando aqui de leis aprovadas pela própria Câmara Legislativa do DF. A Câmara Legislativa do DF, a gente sabe que ela é um órgão que tem uma competência híbrida, ou seja, é como se ela fosse Estado e município ao mesmo tempo. Portanto, o que se aplica aqui, esse entendimento que se aplica à Câmara Legislativa do DF, tranquilamente pode ser estendido para as Assembleias Legislativas, que são órgãos de status estadual. Então, veja bem, aqui, a Resolução 223 de 2006, ela trazia que é competência do coordenador de polícia legislativa manter entendimento sobre licenças de porte de arma, quando for o caso. E aí trazia, no artigo 8º, que é livre o porte de arma de uso permitido dentro do território do Distrito Federal aos inspetores e agentes de polícia legislativa, mediante prévia autorização do presidente da Câmara Legislativa, certo? E aí traz ali os requisitos e também traz, é autorizado o emprego da arma de fogo de uso permitido devidamente registrada de propriedade do inspetor, do agente legislativo para o desempenho das suas funções, certo? Artigo 6º, é vedado ao servidor portar ostensivamente arma de fogo quando não estiver em serviço e devidamente identificado, sob pena de incorrer em responsabilidade administrativa. Então, olha só, se o cara não está de serviço, essa resolução falava que ele não poderia usar, o que subentende-se que ele deveria ter o porte apenas quando ele estivesse em serviço. E aqui traz também que nos horários de expediente o porte de armas de fogo na dependência da Casa Legislativa ele será proibido, exceto se for autorizado mediante ordem de serviço devidamente justificada. Então ela trazia isso aí pra gente, essa regulamentação. O ato 588 da presidência da própria Câmara, ela trouxe aqui pra gente que a concessão de autorização do porte de arma, certo? Então concedeu autorização livre
em todo o território do Distrito Federal. Então, por exemplo, se a pessoa ela vai utilizar a arma em serviço, ela pode utilizar a arma dele, provavelmente ele deveria trazer essa arma de casa, né? Então ele poderia ter esse trânsito, por isso a necessidade de um porte, certo? E ele trazia aí também umas questões administrativas a respeito de registro, de controle, porque tem que manter a comunicação ali junto com o Sistema Nacional de Armas, certo? Ministério da Justiça, enfim. Todos esses órgãos que funcionam aí para manter a administração desse sistema das pessoas que portam arma no território brasileiro, ok? E aí, o que o STF fez? Ele julgou esses artigos, essas leis, todas inconstitucionais. Quem votou primeiro foi o ministro Gilmar Mendes, por compreender que é competência privativa da União. E ele disse, ó, mais uma vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste STF, o que ele quis dizer? Nós já decidimos isso várias vezes, não é a primeira vez, é uma jurisprudência, é um entendimento consolidado, ou seja, a gente sabe, nós temos certeza que ele é nesse sentido. Legislar sobre material bélico e estabelecer requisitos sobre o porte funcional de arma de fogo, não sendo franqueado aos estados e ao Distrito Federal a prerrogativa de legislar sobre a matéria. Ele ainda destacou que o STF ele foi favorável, outras ações julgadas pelo STF, né, que eles foram favoráveis à União regulamentar e expedir autorização. Então, por exemplo, a ADI 3.112 do DF, que falou que era constitucional a parte do Estatuto do Desarmamento que falava que a União teria competência para legislar sobre essas matérias predominantemente de assunto geral. E, nesse caso, não seria invasão de competência da União nos estados, porque competia à União legislar sobre isso. Beleza? Certo? Esse texto aqui foi retirado do site Migalhas, né? Eu sempre pego alguns textos lá. Então, pessoal, o que acontece aqui? Em relação ao concurso da Assembleia, uma coisa me preocupa, no sentido de que, veja bem, se a gente procurar aqui no conteúdo programático de policial legislativo, que está lá na parte final do edital, veja bem, aqui ó, se eu procurar aqui no conteúdo programático de policial legislativo e entrar aqui na parte de conhecimentos específicos, nós vamos ver que na parte de conhecimentos da área de atuação tem assim, ó, tópico 1, legislação, regulamento administrativo da Aleto, do porte de armas nas dependências da Aleto, o que dá a subentender que existe uma regulamentação estadual nesse sentido, que pode ser que ela conceda ou não o porte de arma nas dependências da Aleto. Beleza? Só que um problema maior surge quando a gente vem aqui no site da própria Assembleia, né? E eu vou aqui, ó, vou pesquisar. Vou pesquisar primeiro na legislação estadual. Coloco aqui a referência, regulamento administrativo. Ou seja, eu estou atrás do regulamento administrativo da Assembleia. Pesquisar, certo? Não encontrei. Beleza. Então, eu vou pesquisar isso no Diário da Assembleia, né? Tudo que é publicado sai no Diário. Então, eu vou pesquisar aqui, ó. Pesquisei no Diário da Assembleia. Vamos lá. Opa, encontrei. Deixa eu entrar? Deixa eu entrar aqui. Vamos ver o que a gente tem aqui. Deixa eu dar um Ctrl F, pesquisar, regulamento administrativo. O que eu tenho de regulamento administrativo aqui? Né? Deixa eu tirar essas aspas. Opa, é o próprio edital. É o próprio edital que a gente estava vendo. Não tem nada demais aqui. Beleza. Então, eu volto lá no site da Assembleia, certo? Pesquisei em legislação estadual, pesquisei em Diário da Assembleia, vou pesquisar em matérias legislativas. Vou pesquisar aqui, ó, em matérias legislativas. Regulamento administrativo. Poxa, também não encontrei. Então, vou fazer minha última pesquisa. Constituição, regimento e outros, né? Só pode estar aqui. Vamos lá. Título, regulamento administrativo. Pesquisar. Também não encontrei. Então, nesse cenário, o que acontece aqui? Pode ser que exista uma regulamentação na Assembleia Legislativa que ela diga se você pode, se o policial legislativo pode ter porte de arma ou não, certo? E ela vai ser cobrada no concurso. Hoje mesmo eu já mandei e-mail para toda a Assembleia. Assim que eu tiver uma resposta, eu publico um vídeo novo por aqui, perguntando a respeito disso. Mandei e-mail, mandei mensagem para o deputado professor Júnior Gel se ele me concede esse regulamento administrativo. Fiz uma postagem lá nos stories do meu Instagram. Enfim, estou tentando obter
de qualquer forma, esse regulamento administrativo para saber. Mas uma coisa é certa, se esse regulamento administrativo permitir, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional. Juridicamente falando, já que o STF já decidiu sobre esse tema e ele assentou ali, não tem dúvidas, que é competência privativa da União, a Assembleia de forma alguma poderia dispor sobre isso. Então, no mundo jurídico, qual é o mais sensato? Qual é o argumento mais certo que nós temos? É afirmar que os policiais legislativos da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins não têm direito ao porte de arma. E por que isso? Porque isso depende de uma regulamentação da União, feita pelo Congresso Nacional, certo? Na ausência de um projeto de lei que modifique o Estatuto do Desarmamento, por exemplo, que autorize ali no artigo 6º, a gente fica sem ter uma regulamentação, sem ter uma autorização, e nós não podemos falar que os agentes de segurança, os policiais legislativos das assembleias estaduais e dos municípios, né, das câmaras municipais, têm direito ao porte de arma. E para você que está estudando para esse concurso público, eu preparei o meu combo de estudos para o concurso público da Assembleia, com o curso de regimento interno mais completo do mercado e apostilas resumidas e esquematizadas de diversas matérias aí da parte básica para você gabaritar esse concurso. Quer adquirir? É só você clicar no link que está aqui na descrição da minha bio e também eu vou deixar esse link no comentário, no primeiro comentário fixado aqui. Você clica, vai para uma página, efetua a sua compra e já pode começar a estudar agora mesmo para o concurso público da Assembleia. Um abraço e até os nossos próximos vídeos.